Bom dia para todos, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário de cada um. Poderá ver esse vídeo. Estou mais uma vez, no meu escritório, na presença do nosso Senhor, para iniciar mais um vídeo, mais um tema de nossa catequese. Sempre trabalhamos os temas litúrgicos da nossa Santa Igreja e vamos iniciar esse nosso vídeo, essa nossa catequese na presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos, Senhor, sempre da tua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Bom, iniciamos sempre na presença de Nossa Senhora, de vosso divino Filho e do nosso especial devoção que eu tenho ao gloriosíssimo São José, Que os santos e os anjos de Deus possam interceder por nós. Estou lendo um ótimo livro, gente. História de uma alma, de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Um excelente livro. Recomendo a todos. Tudo isso é válido, gente? Para a nossa formação, para a nossa vida cristã, claro. Mas tendo como base a Sagrada Escritura, Então, é um livro que, como eu disse no outro encontro, é o único livro do mundo onde que o autor lê junto conosco, Então temos esse privilégio quando estamos lendo a Sagrada Escritura. Jesus está uma leitura orante conosco. Jesus fala através da Sagrada Escritura. E setembro, hoje são dia 29 de setembro, Hoje é a festa dos Santo Anjo do Senhor, os arcanjos Gabriel, Rafael e São Miguel. Uma festa litúrgica linda, maravilhosa, Já final da quaresma de São Miguel, Os 40 dias, a quarentena de São Miguel. Então é uma data muito importante. Hoje já estava de plano de gravar esse vídeo e falar sobre os evangelhos, que é o tema proposto para nós. E eu quero falar um pouquinho sobre Padre Pio, Padre Pio, eu gostaria que vocês vissem o vídeo. Eu vou postar o vídeo de Padre Pio, eu já postei, mas eu quero aqueles que não viram o vídeo, o filme de Padre Pio, vejam, Padre Pio, na verdade, o evangelho vivo para a Santa Igreja, A semana passada foi dia de São Padre Pio, Então é um grande santo da nossa época, O ano de 68 foi o ano do seu falecimento. E se você acompanhar, ler um livro de Padre Pio, as suas confissões, é o Evangelho. Você vê aquele que está no Evangelho que Jesus propôs para a gente, é o que Padre Pio viveu na sua radicalidade, O padre que viveu para o pobre, viveu para Cristo, viveu para nós, a Igreja, E se aprofundou tanto no amor de Deus, o coração dele se assemelhou tanto ao amor de Deus que ele carregou as chagas de Cristo no teu corpo durante 50 anos. Isso acompanhado de vários milagres, Mas acima dos milagres que Padre Pio operou, que você possa ver naquele filme, e tem milagres lá que não constam no filme, que você pode estudar e ler.
acima de tudo, foi a humildade, a caridade de Padre Pio, a obediência, principalmente a obediência. Os santos ensinam que quem obedece à Santa Igreja não perde. A obediência, a humildade, a caridade, o amor, né? E Padre Pio, diante de todas as suas difamações que aconteceu contra ele, ele sempre foi obediente. Ele sempre foi humilde, sempre foi obediente. Acima de todos os milagres, Padre Pio teve suas virtudes. A Santa Igreja, quando um santo, quando ele é beatificado, né, e logo posteriormente o próximo processo é de canonização, a Santa Igreja sempre vê as virtudes dos santos. Tá? Questões de milagres, claro, é importante, mas isso é segundo plano. Na verdade, a Igreja olha as virtudes que o santo teve, né? A caridade, a humildade, e todos os santos reconhecidos pela Santa Igreja Católica são de humildade, de caridade, as virtudes extremas. Você olha para a vida deles e fala, não, isso meramente, humanamente, é impossível. Isso é impossível. Isso é Cristo que vive, né? Aí podemos dizer aquilo que está escrito lá nas cartas que São Paulo, em Coríntios, né? Vivo eu, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Literalmente, Padre Pio poderia falar muito bem, facilmente isso, tá? Sofreu tanto pela conversão. E ele disse para seus filhos espirituais até hoje, quem é filho espiritual de Padre Pio, né? Estarei na porta do céu até que meu último filho espiritual entre. Promessa do grande Padre Pio, né? Padre Pio disse que faria muito mais barulho no céu do que na terra. E se tem uma grande devoção a Padre Pio, eu espero que vocês vejam para começar o filme e se derem vontade de comprar o livro, tá? Depois eu vou postar um livro bacana que eu comprei, que fala sobre a vida dele, certo? Porém, hoje eu quero deixar assim a devoção a São Padre Pio, que vocês façam, mas o principal de hoje que eu quero passar nesse vídeo vamos viver o dia litúrgico, né? Hoje é a festa de solenidade dos Santo Anjo do Senhor, então quero falar um pouco sobre o teu anjo da guarda, né? Os arcanjos de Deus, entrar um pouco nesse fundamento. Sei que muita gente tem assim, os católicos, eles têm uma carência muito grande sobre o conhecimento, e por isso se fala muito, né? Por falta de conhecimento meu povo padece, né? E quero falar um pouco sobre os anjos, né? O que a igreja ensina, tudo baseado, né? Nos escritos da Sagrada Escritura, do Catecismo e nos escritos dos santos da igreja, tá, gente? Então, a cristandade sempre acreditou, a Igreja de Cristo sempre acreditou na existência dos anjos, tá? Embora algumas igrejas, algumas outras denominações que não são católicas, talvez algumas delas negam a existência dos anjos, porém somos cristãos, católicos, apostólicos, romanos, tá? E posso afirmar concretamente para vocês, estou baseado na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja Católica, tá? Eu não estou com ele aqui, mas eu fiz praticamente uma cópia resumida dele aqui para facilitar. O Catecismo bastante grande, então você tem que fazer uma resumida dele para poder passar com mais clareza para vocês, tá bom? Bom, no Catecismo da Igreja, no número 336, nos dias que existem nossos anjos da guarda, tá? Isso é fé da igreja, tá? Isso é fé, isso é concreto. A igreja afirma e sempre afirmou que a existência do anjo da guarda, tá? Então, cada ser humano, na sua concepção, já foi dito aqui, nós somos compostos de corpo e uma alma, tá? Existe um anjo nessa concepção e Deus dedicou um anjo, né? Carinhosamente, digamos, um anjo da guarda, tá bom? Muitas pessoas até pensam, anjo da guarda, como se, né, nós somos donos deles, algo assim. Na verdade, não.
Na verdade, são eles que nos guiam, né? São eles que se preocupam com a nossa salvação, né? Muitas vezes nós que somos tolos e até por falta de conhecimento, e por isso estamos aqui na catequese, né? Quero dar algo mais aprofundado, como tiver nossos encontros mais presencialmente, tá? Mas eu quero que vocês deem valor nos vídeos que eu estou postando, eu e a Rose, tá? Porque o tempo vai passando e a matéria tem que ser dada na teleaula, tá? Uma grande parte da nossa catequese vai ser por aqui, do jeito que estamos podendo dar, né? Então, a igreja afirma que está no catecismo da Igreja Católica, tá? No número 336, quem quiser pesquisar pode ir lá, e fala da existência dos anjos da guarda. Isso é fé da igreja, tá? Então, eu já vou pressupondo nisso, eu já vou diretamente, quem disse isso? Jesus, tá? Então, Jesus é nosso Senhor, nosso Deus, Deus de Deus, luz de luz. E já vou para os evangelhos, onde falamos de Jesus. A nossa fonte é o quê? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Lá no livro de São Mateus, Jesus diz, né? Cuidado para não escandalizar um dos pequeninos, né? Pois os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está no céu. Então, a igreja, ela compreende, e temos vários cursos que os anjos da guarda, eles cessam sem cessar a face de Deus, da Santíssima Trindade, tá? Então ele age de várias maneiras, entende? Da mesma maneira que ele está diante de você, na tua presença, né? Te dando inspirações, ao mesmo tempo ele contempla a face de Deus sem cessar, tá? Ah, mas como que isso é possível? Bom, é anjo. Eu tenho uma natureza angélica, né? Aprendemos há um tempo atrás que nós humanos temos uma natureza humana. Os anjos têm uma natureza angélica, né? Algo que os humanos não podem compreender. Então, a inteligência, a sobriedade angelical, ela é muito superior de longe a dos humanos. Isso é fato e é de fé da igreja, né? Se olharmos a vida dos santos, por exemplo, São Padre Pio, de todos os santos, gente, você vai ver na sua biografia de cada santo a ação angélica na vida deles. Basicamente é uma ação angélica na vida de cada santo. Então, se você olhar para a vida dos santos, você vê a participação dos anjos de Deus na vida dele. São Padre Pio, se você ver o filme, você vai ver. São Padre Pio, ele via o seu anjo da guarda, e não só eles, né? De modo mais concreto, Joana d'Arc, né? Joana d'Arc, ela liderou o exército de Luís VI contra o exército inglês, ela sendo mulher, claro, disfarçada naquela época como soldado, e ela juntamente com São Miguel Arcanjo, né? Já São Miguel Arcanjo estava com Joana d'Arc e liderou a vitória dos franceses naquela época, né? E de outros vários papas, santos da igreja. Se você pegar qualquer santo, você vê a presença. Muitos santos contemplavam os seus anjos, eles tinham uma visão mística, eles viam os seus anjos da guarda, tá? Em Atos dos Apóstolos, vou pegar uma outra referência na Sagrada Escritura, tá bom? Lá em Atos dos Apóstolos, tá? Lá no capítulo 12 em Atos dos Apóstolos, né? Herodes, lembra do rei Herodes, né? Da Judéia, aquele mesmo que Jesus, já durante a sua paixão, né? Herodes chamou Jesus não disse uma palavra a Herodes. Você pode ver isso no filme Paixão de Cristo de Mel Gibson, tá? Então, é de suma importância que cada cristão veja aquele filme, certo? Paixão de Cristo, para quem não viu, veja, tá? Pode ver, quem tiver dificuldade de ver, pode entrar em contato que eu dou um jeito de mandar o vídeo para vocês, tá bom? Herodes viu que estava agradando aos fariseus, né?
quando ele começou a perseguir a igreja de Cristo, ou seja, os apóstolos, os seus discípulos, a perseguir, a matar. E com isso ele matou o apóstolo São Tiago, né? São Tiago, irmão de João, né? Ele está muito presente nos evangelhos, sempre Pedro, Tiago e João. Lá está. E no momento que ele matou Tiago, também ele mandou prender Pedro, Herodes, entendeu? Começou a prender o Pedro, o Papa, né? O líder. E os cristãos, os seus discípulos e os apóstolos estavam meio que escondidos em Atos dos Apóstolos, estavam em oração, rezando e orando por Pedro, né? E lá pelas tantas, lá no capítulo 12, por volta de meia-noite, Pedro foi solto. Um anjo do Senhor, ele abriu a cela de Pedro e conduziu Pedro para fora do palácio de Herodes, né? Está em Atos dos Apóstolos, um anjo do Senhor. Então, estou dando referência da presença de anjos, pressupondo que todo cristão católico, apostólico, né, crê sim na presença real dos anjos, a ação de Deus em nossas vidas, tá? E o fato curioso é que quando Pedro bateu na porta onde estavam os discípulos, uma mulher, ela viu que era Pedro, a voz de Pedro, e ela se entusiasmou, ela correu e foi avisar os apóstolos que Pedro estava lá fora, e ela esqueceu de abrir a porta para Pedro, né? E os discípulos, os apóstolos falaram: não, você está doida, Pedro tá preso lá no palácio, não tem a mínima chance de ter saído de lá. No mínimo você deve ter ouvido a voz do anjo de Pedro. Então, já na cristandade, já ali na época dos apóstolos, se vê essa fé dos apóstolos, já dos anjos de Deus, tá? Então, pressupondo, tá, que todos, eu estou tentando tirar essa dúvida, se alguém não acredita na presença dos anjos, eu estou te dando temas aqui do Evangelho de Atos dos Apóstolos. Lembra que eu disse no último vídeo que Atos dos Apóstolos, né, é a ação do Espírito Santo nos apóstolos. Então é a sequência dos evangelhos, muito importante para ler o primeiro movimento da igreja primitiva de Cristo, tá bom? O Catecismo, no número 336, afirma, né, até São Basílio Magno, uma citação de São Basílio Magno, está no Catecismo, que o anjo irá conduzir você ao céu, e essa é uma missão dele. Ou seja, qual é a missão do seu anjo da guarda? Cada um de nós temos o nosso anjo da guarda, ele sempre está na nossa presença, intercedendo por nós, e a missão do seu anjo da guarda é conduzir você ao céu, tá? Essa é a missão do anjo da guarda, tá bom? São Tomás de Aquino, na sua súmula teológica, ele afirma que os anjos de Deus, eles são ministros de Deus, tá? E eles estão aqui para nos ajudar, para nos inspirar para a nossa salvação, tá bom? Então, os anjos de Deus, eles são ministros de Deus, está na súmula teológica de São Tomás de Aquino, tá? É um grande conhecedor também, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho são grandes pilares da igreja católica, são doutores da igreja, e sobre anjos, né, São Tomás é um verdadeiro doutor, tá? Então, outra referência, São João Bosco também, né, o santo dos jovens, né? Então, tem um filme de São João Bosco também muito bom, cara, aprendi muito com esse vídeo. Eu não tinha uma grande devoção por São João Bosco, e tocou muito, tá? A santidade, a fé desse santo, espero que vocês vejam, tá bom? Ele afirma que nossos anjos da guarda querem nos ajudar muito mais que nós desejamos ajudar eles. Ou seja, o teu próprio anjo da guarda, ele é muito mais preocupado na sua salvação do que você próprio, né? Deus
na ação dos seus anjos, ele se preocupa muito mais, ele é muito mais interessado na sua salvação, da sua alma, do que você próprio, tá bom? Esse é o desejo dele, né? Então, o desejo dele é muito maior que o nosso para ir aos céus, né? E nós precisamos nos abrir para a graça, né? Para a ação divina dos anjos na nossa vida. Então, podemos rezar junto com o nosso anjo da guarda, tá? Então, quando entrarmos em oração, rezamos ao nosso santo anjo da guarda, né? Aos nossos arcanjos, São Gabriel, São Rafael e São Miguel, intercedendo por nós. E ao teu anjo da guarda, reza sempre. Ele é seu principal intercessor. É ele que vai levar suas orações ao trono da Santíssima Trindade, né? Ele é a ação de Deus na sua vida, tá? Deus poderia agir diretamente em você, mas não, ele escolheu os seus anjos, né? Assim como ele escolhe uma pessoa para poder agir na vida de outra, né? Por isso que Deus escolhe uma pessoa na vocação para ser padre, por exemplo, nosso pároco. Deus escolheu ele na sua vocação e ele deu o sim dele. E por isso que ele estudou vários anos da sua vida, no mínimo 10 anos da sua vida, teologia e outras matérias, né? Uma vida de entrega, de oração, para ele ser o sacerdote, né? Para ele hoje estar na nossa comunidade. Então, a presença de Deus na nossa vida, no meio, é o nosso padre, nosso pároco, os nossos padres, o nosso bispo, né? Os nossos catequistas, os nossos ministros, né? Então, por isso que ele escolhe pessoas assim que dão seu sim à comunidade, dá o sim ao seu ministério. Para quê? Para que a gente estuda, para a gente tentar passar um pouco o que a gente sabe, o que a gente vive para vocês. Deus age assim, entendeu? Nessa cooperação, né? Então Deus quer que você ame a pessoa, né? Então por isso que ele permite que você ame tanto o teu filho, o teu esposo, a tua esposa, os seus netos, os teus irmãos, o teu próximo, né? Com aquele amor divino, né? Sem interesse, né? Aquele amor verdadeiro. Então Deus permite, isso é louvável a Deus, tá? Então, por isso que ele se usa dos seus ministros, que são os seus anjos, e assim acontece também com as pessoas que buscam a Deus, né? Então a gente vê a presença de Jesus Cristo em São Pedro e São Paulo, pela ação do Espírito Santo, fazendo milagres, operando os milagres, pregando, né? Então Deus agia, né? O Espírito Santo agia, e é assim que Deus age na nossa vida, né? São Jerônimo, nos dias que a nossa alma, São Jerônimo, né? Falei de São Jerônimo na última aula, venho falando aqui novamente São Jerônimo. São Jerônimo, nos dias que nossa alma, que é imortal, ele tem um valor inestimável, e por isso colocou um anjo da guarda para nos guiar ao céu. Então a nossa alma, que é imortal, ela tem um valor inestimável para Deus. É um valor irrevogável a nossa alma. E ele colocou no seu amor divino à disposição de um anjo para cada um de nós, para nos conduzir à pátria celeste. Então, muito provavelmente, nós, quando estamos no céu, com a graça de Deus, vamos ter a nossa conversa com o nosso santo anjo da guarda, com o nosso santo anjo da guarda. Afinal, tu vai dizer, poxa, mas era você esse tempo todo, né? As minhas orações, naqueles momentos que eu não queria adorar, naqueles momentos que eu não queria rezar, naqueles momentos que eu não queria ir para a missa, mas eu fui, né? Parece que alguém me levou, né? Para aquele momento que eu diz algo ao meu próximo, ao meu pai, à minha mãe, ao meu vizinho, ao irmão de comunidade. Aquele momento de trabalho também, talvez tinha um momento que você estava de muita dificuldade no trabalho e de repente você conseguiu, sei lá, dar uma sacada, você rezou, né? E de repente Deus mostrou aquela saída daquela situação, daquele dia. É uma inspiração do seu anjo. O anjo então ele dá aquela inspiração para que você possa conduzir o teu dia, tá bom?
Então essa é a principal função do anjo da guarda, tá? Muita gente pensa, o anjo da guarda é aquele anjo que cuida das criancinhas, para que não aconteça acidente, né? De repente te livrou de um acidente e tudo mais. Sim, eles podem, tá? O anjo da guarda ele pode te livrar de uma fatalidade, de um acidente, tá? Mas essa não é uma função principal dele, tá? Se você quer pegar um carro e conduzir desinvestadamente por aí, querendo causar a morte, provavelmente você vai conseguir, tá? Como está no Evangelho, quando Jesus foi tentado, né? Satanás disse a Jesus na tentação no deserto, né? Se jogue daí de cima, que Deus enviará os seus anjos para que você não machuque os seus pés. E Jesus cita Deuteronômios, né? Pois está escrito, não tentarás o teu Senhor, teu Deus, né? Então o próprio Jesus nos ensina a não tentar a Deus, tá? Então os anjos podem interceder, podem fazer milagre, é uma ação, podem, tá? Mas isso não é o principal. O principal do anjo é quando ele tem essas inspirações que eles nos dão a nossa alma, né? Para o nosso intelecto. Então, para a gente fazer a caridade, para a gente amar, para a gente ter a verdade, a fé, né? A moral católica que nos ensinam, entendeu? Então, os anjos são uma ação ativa em nossas vidas. Os anjos de Deus, ela é uma ação ativa em nossas vidas. Não percebemos, talvez até por falta de conhecimento. Então, por isso estamos aqui para aprender. Eu também não sabia. Quando eu descobri uma devoção aos Santos Anjos da Guarda, foi a minha coordenadora lá da adoração do Santíssimo Sacramento, né? Ela também participa da obra dos Santos Anjos, Mosteiro de Anápolis. Eu aprendi muito com ela e aprendo também a devoção, a consagração ao seu anjo da guarda, né? Assim também as pessoas de Deus são ministros de Deus na vida dos outros. Eu acabei de falar aqui também, né? Que elas participam diretamente na vida, assim como o padre, ele participa, o nosso pároco, nosso padre Darley, ele participa diretamente na nossa vida, né? Os nossos ministros, nossos catequistas, né? Todos eles participam diretamente na vida da comunidade, né? De cada um. Deus poderia fazer tudo diretamente, porém Ele não quer isso e conta com as nossas ações e ações dos seus anjos de Deus, né? Por isso Ele permite que você ame uma pessoa em Deus. Ele quer que uma outra pessoa participe disso também. Acabei de falar nisso agora. E eles querem os anjos querem nos capacitar, né? Os anjos, eles querem nos capacitar a amar a Deus e amar ao próximo acima de tudo, né? Então Jesus ele resume os 10 mandamentos, né? Nessa frase: amarás o teu Senhor, teu Deus, de toda a sua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o teu santo anjo da guarda, ele sempre vai ter essa máxima, né? Que é uma verdade de fé de Deus. Ele sempre vai dar essa inspiração, né? Alguns santos da igreja, os papas da igreja também, eles distinguem, né? Agora eu quero falar um pouquinho dos anjos. Existe um coro, não sei se você já ouviu falar disso. Eu acredito que até a Rose, minha digníssima esposa, ela ia no vídeos anteriores, ela citou, né? Então eu quero que vocês, se não sabiam, vocês podem pesquisar no site da Canção Nova, tá? Está no catecismo também, tá? Mas existe uma hierarquia dos anjos, tá bom? Então existe uma hierarquia de 9 coros, né? Então existe o primeiro coro até o último coro de 9, tá? Então a primeira hierarquia ela é dividida em 3 etapas, né? Então são 3 etapas. Os 3 primeiros coros de cima, o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Primeiro são serafins, tá? Depois os querubins e depois os tronos. Esses são os 3 primeiros coros, né? Os serafins, os querubins e os tronos, né? Esses estão diante da Santíssima Trindade, né?
adorando a Deus sem cessar. Cada um tem a sua função. Eu não vou entrar em aprofundar aqui, não é o tema dessa questão aqui, tá? Eu poderia até estudar, se vocês interessarem futuramente, até presencial, eu poderia falar um pouco mais. Então, primeiro coro, os serafins, os querubins e os tronos. Depois, logo abaixo, o quarto, o quinto e o sexto, né? As dominações, virtudes e potestades, tá? Depois, o coro de baixo, né? Tá? Então, vemos aí os principados, tá? Os arcanjos e os anjos. Chamamos os anjos, nossos anjos da guarda. Então, esse último coro, os principados, os arcanjos e os anjos da guarda, eles têm participação ativa diretamente em nós, né? Então, o anjo da guarda eu acabei de falar aqui. Então, ele está sempre diante de Deus, cessando a tua face sem cessar, mas ao mesmo tempo ele está sempre intercedendo por você na tua presença, tá? E aqui temos os arcanjos e os principados. Os arcanjos foi revelado para nós na Sagrada Escritura, né? Três nomes, né? O que passar disso, gente, tem filmes, tem umas coisas aí que aparecem na internet, tá? Dando os nomes de anjos aí que não é revelado, não é verdade de fé, tá? Quais são os nomes dos anjos revelado por Deus na Sagrada Escritura e de fé da igreja? Então, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Rafael e o arcanjo Miguel. O que passou disso aí, gente, é nova era, é teologia da libertação, são coisas que não condiz com a verdade da igreja católica. Então, o que passar dessas coisas aí, gente, é coisas assim que não interessa vocês verem, tá? Descobri o nome do anjo e tal. Gente, isso aí não foi revelado por Deus. Deus não quis que fosse revelado, então não perca seu tempo com essas coisas. Por isso eu quero aprofundar um pouquinho nesses 3 arcanjos, né? Então Deus quis revelar através das Sagradas Escrituras esses 3 arcanjos, tá bom? São bem conhecidos, muitas crianças têm o nome desses anjos, né? São Miguel, Rafael, São Gabriel, então várias crianças são batizadas com o nome desses arcanjos, né? Então, vamos começar aqui com Gabriel, né? Gabriel está presente nos evangelhos, né? De São Mateus, São Lucas, né? Então, Gabriel é o arcanjo da anunciação, né? Ele aparece, né, para Zacarias primeiramente, né? E depois ele aparece para Nossa Senhora, né? Então, lembra que sempre São José, um anjo da guarda, fala com ele em sonhos, né? Não um anjo da guarda, lá fala um anjo. Olha aqui, um anjo. O anjo fala sempre com São José nos seus sonhos. E o arcanjo Gabriel, né? Ele apresenta diante de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora diz o seu fiat, né? O seu faça-se segundo a tua vontade. Eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Então o arcanjo Gabriel, ele está presente nos evangelhos de São Lucas e São Mateus, né? Mas também o arcanjo Gabriel, ele está em Daniel, tá? Então no Antigo Testamento, muita gente não sabe, mas o arcanjo Gabriel, ele aparece em Daniel no capítulo 8, versículo 16, para quem quiser dar uma olhada, e no capítulo 9, no versículo 21 e 22, tá? E hoje, né, como eu disse no outro vídeo, né, uma boa parte do livro de Daniel ele é profético, né, é apocalíptico, e revela os fins dos tempos também, e ali aparece o arcanjo Gabriel e revela o que ia acontecer para o profeta Daniel, os acontecimentos próximos ali do povo judeu, né? Tá? E temos o nosso arcanjo, o arcanjo Rafael, que está no livro de Tobias, tá, gente? Gente, o livro de Tobias, eu peço para vocês lerem o livro de Tobias. É um livro que está no Velho Testamento. Ele é pequeno, não é muito grande. Em poucas horas, você vai gastar 1 hora, 40 minutos para ler o livro de Tobias, tá, gente? Na Bíblia Ave Maria está na página 518, tá? Livro de Tobias, tá bom? Ele tá
Ele tá um pouquinho antes de Esther, tá bom? Então, ele tá entre Tobias e Esther, tá? Então, eu quero que vocês leiam ali, aqui vocês vai ser uma verdadeira aula de São Rafael, né? Quem é São Rafael? Onde que ele fala? Livro de Tobias, tá? Então, até cifrei aqui, né? No livro de Tobias, no capítulo 12, especificamente no versículo 15, ele aparece aqui, ó, Tobias, o arcanjo Rafael, né? O arcanjo Rafael, ele acompanha Tobias numa viagem e intercede por Tobias na viagem toda, né? Tobias, e sob perigos, né? Doença, cura o olho dele, intercede dele pelo casamento que ele tinha que buscar numa terra estrangeira, né? E quando Tobias apresentou diante do pai dele, ele queria apresentar aquele amigo, né? Porque naquele momento ninguém sabia que aquele homem que acompanhava ele, que praticamente fez tudo por ele, era um anjo, né? Então ele chegou pro pai dele e falou: meu pai, você tem que dar metade do teu reino para esse homem, porque tudo que conquistei aqui nessa viagem foi esse homem que apareceu para mim, um homem enviado por Deus. Ele fez tudo isso e começou a falar o que ele fez, né? E o pai de Tobias começou a agradecer a ação dessa pessoa, né? Aí bem aqui no capítulo 12, essa pessoa, esse rapaz, esse jovem rapaz, ele se apresenta. Agora o Senhor enviou-me para curar e livrar dos demônios. Então, nas ladainhas dos Santos Anjos, Rafael é conhecido, na ladainha está lá como terror dos anjos, tá? Terror dos demônios, tá bom? Então São Rafael é conhecido como terror dos demônios, na ladainha dos Santos Anjos, né? Agora o Senhor me enviou-me para curar-te e livrar dos demônios. Sara, mulher de teu filho, né? Aí vem: eu sou o anjo Rafael, um dos sete que assistimos a Deus na sua presença sem cessar. A essas palavras eles ficaram fora de si, tremendo, e prostraram-se com o rosto por terra. Mas o anjo lhe disse: a paz esteja convosco, não temais. Quando estava convosco, eu estava por vontade de Deus, e rendei-lhes graças, pois com cânticos e louvores, né? E neste momento o anjo desapareceu da frente dele. Aí no capítulo 13, todinho, o capítulo 13 de Tobias, são os louvores de Tobias, né? Tobias e Tobit, que era o pai e o filho, praticamente uma página bendizendo ao Senhor, e todos os louvores ficaram horas e horas prostrados quando o anjo desapareceu, louvando ao Senhor, né? Então é um livro lindo, né? Todo esse livro aqui é dedicado à ação do arcanjo Rafael, tá? Então, o arcanjo Rafael quer dizer Deus cura, tá? Nas línguas antigas, do grego, do aramaico, tá? Então, falamos do arcanjo Gabriel, do arcanjo Rafael e por último deixei, né, o arcanjo Miguel, né? O mais conhecido, eu acredito que dentro deles, a devoção do arcanjo Miguel, estava na nossa quarentena, né? Então, terminando a quaresma de São Miguel Arcanjo, né? Príncipe da milícia celeste, né? O próprio Miguel, né? Micael, né? Quem como Deus, né? Na batalha, muita gente se pergunta, mas que batalha que teve essa? Se você ler o livro de Gênesis e Apocalipse, narra a batalha dos anjos, né? Miguel e seus anjos travaram uma batalha com um grande dragão, a antiga serpente, né? Então se houve essa batalha no céu, né? De São Miguel, né? Aí muita gente, claro, a igreja sempre viu, mas Miguel é um arcanjo, né? Então, vamos supor, na hierarquia dos anjos ele está lá em penúltimo, né? Quase no último, né?
Então, como que ele foi capaz de precipitar Satanás, né? Satanás, a igreja entende que ele era um anjo de alta hierarquia, né? Lá nos serafins, lá no topo, né? Só que Satanás, ele é orgulhoso, né? E o autor do pecado, né? O pecado é uma invenção angélica. Então, na sua soberba, Satanás, ele quis ser mais do que Deus, né? E Miguel gritou: Micael, né? Micael, quem como Deus? Ninguém é como Deus, né? E ele colocou toda a sua esperança em Deus. Então, toda aquela criatura que entrega a sua presença em Deus, a sua esperança em Deus, quem age não é a criatura em si, é Deus que age, né? Deus, então, nosso Senhor escolhe os humildes para poder derrubar os soberbos. Já começa aí, desde o princípio da história, né? Aí podemos pegar a Sagrada Escritura, que é um belo exemplo da Sagrada Escritura, Davi e Golias. Davi era um menino camponês que pesava, sei lá, supomos, um franzinino pesava 70, 60 quilos, contra um gigante de, sei lá, 140 quilos, né? Qual era a possibilidade do menino pastor matar um gigante que era acostumado a guerrear e tinha matado milhares de pessoas, né? Mas Davi colocou as suas forças em Deus, né? E todo mundo conhece a história de Davi, tem filmes, novelas, né? Como ele derrubou Golias. Então, podemos dizer assim, então podemos ter esse parâmetro, né? Entre São Miguel e Lúcifer, né? Nessa batalha que teve com Davi e Golias. Então, Deus fez Miguel grande, né? E hoje ele é o príncipe da milícia celeste, né? Ele é o príncipe, então ele se tornou grande mesmo sendo um arcanjo, mas se tornou grande, o príncipe da milícia celeste, né? O general. Então, a lógica de Deus não é a lógica humana. É muito bom, assim, a gente, quanto mais lemos, meditamos e rezamos, mais Deus nos surpreende, né? Para a tua humildade, né? Jesus fala: quer ser o primeiro? Seja o último. Jesus disse aos apóstolos, os apóstolos começavam a brigar, né? Quem seria o maior entre eles, né? Jesus pegou uma criança, colocou no colo, né? Quem acolher essa criança estará acolhendo a mim, o evangelho de ontem, tá? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Jesus, né? Deus de Deus, luz de luz, né? Consubstancial ao Pai, gerado e não criado, o nosso credo, né? Eu gosto de ler e meditar muito o nosso credo constantipolitano, nome muito difícil, né? Sempre meditando o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus de Deus, luz de luz, né? Palavra, verbo de Deus, né? Então, gente, é isso aí. O vídeo não é para ficar muito grande. Espero que o áudio não tenha travado igual travou da última vez. Fiquem com Deus, tá? Rezem muito. Seu anjo da guarda, tá, gente? Vou rezar a sua devoção, o seu santo terço. Eu peço muito que vocês rezem um terço. É uma batalha. Para mim também, muitas vezes, é uma dificuldade para mim, para Rosa. A gente muitas vezes tá rezando o terço nas panelas. Sério, às vezes não tem tempo, a gente chega tarde do serviço e a gente começa a fazer comida e pega o terço, vai rezar o terço e a gente tá fazendo comida, sabe? A gente tem que dar um jeito, gente. E tem dia que falhamos. Não vou falar que a gente reza todo dia, não. Tem dia que falha, é complicado, mas reza, gente, tá? Participa da missa, o máximo de missa que vocês puderem participar. Eu digo para vocês, aquele tempo que vocês dedicarem a Deus vai ser o melhor tempo, o mais precioso, tá? Tudo aquilo que você dedica a Deus é o tempo mais precioso, tá? O tempo que eu dedico para estar aqui com vocês, para estar estudando, para tentar passar um pouco que eu meramente sei, eu aprendo, né? Eu dedico o meu dia todo a estudando para poder passar um vídeo para você, mas eu aprendo tanto que meu dia se transforma assim, uma parte do meu dia, né? Se transforma assim na presença de Deus na minha vida, né?
Então eu aprendi muito hoje com essa aula com vocês. Rezem sempre, né, uma oração do Santo Anjo da Guarda que rezei aqui no início. E pede sempre, cara, sempre pela intercessão dos anjos da nossa vida, do seu anjo da guarda, do arcanjo Rafael, Gabriel e São Miguel. Eles sempre estarão intercedendo, principalmente Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, né, a Mãe de Deus, a dispensadeira de todas as graças. Nossa Senhora, ela é, como se diz nossa Santa Teresinha do Menino Jesus, cara, assim, não tem como se apaixonar por essa santa. Ela diz, de certo, Nossa Senhora é rainha, mas ela é mais mãe do que rainha. Tá aí, né? Então fica com Deus, gente. Um ótimo dia. Vejam esse vídeo, tá? E vamos esperar os próximos temas para as próximas aulas, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tá bom? Fica com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.